ver se vai agora. Bom, acho que foi agora, né? Bom, pessoal, então agora nosso foco é analisar a revolução, a mais importante revolução do século XVIII, tudo bem? Aparecendo, tá, abriu aí para vocês o slide, tudo bem? Todo mundo consegue visualizar o slide? Alô, pessoal? Todo mundo consegue? Sim, ok. Então, a Revolução Francesa é a mais importante revolução do século XVIII. Ela é um divisor de águas da história humana. Ela separa a idade moderna da idade contemporânea. E o mundo nunca mais será o mesmo depois da Revolução Francesa. O dia 14 de julho, que é o dia da tomada da Bastilha, mudou a história da França e do mundo para sempre. Por isso que a Revolução Francesa é tão importante, tão influente, ela vai influenciar vários movimentos revolucionários no mundo. No próprio Brasil, a Revolução Francesa vai influenciar a Conjuração Baiana de 1798, vai influenciar a Revolução Pernambucana de 1848, vai influenciar a proclamação da República em 1889. O próprio projeto republicano jacobino foi profundamente influenciado pelas ideias revolucionárias do Partido Jacobino da Revolução Francesa. Então, repito, ela é uma das mais importantes e expressivas revoluções liberais burguesas da história. Agora, importante, ela não é a primeira, porque nós vimos a Revolução Inglesa e vimos a Revolução Americana, mas nem por isso ela deixa de ser importante. Ela é um grande divisor de águas, ela é muito importante para a história mundial, pois significou a crise no antigo regime, tá? O golpe final, digamos assim, do antigo regime, que é o absolutismo monárquico. Então, como definição, como conceito, o que é essa revolução, professor? É uma revolução burguesa de caráter liberal, fortemente influenciada pelas ideias iluministas, contra o antigo regime, o absolutismo monárquico. Então, o que é, então, a Revolução Francesa? É uma revolução burguesa de caráter liberal, influenciada pelas ideias iluministas contra o antigo regime. O que é o antigo regime? O absolutismo monárquico. Okay? O absolutismo monárquico. Então, percebam que ela tem uma definição bem clara, bem objetiva. E, repito, não foi a primeira revolução liberal da história. A Revolução Inglesa e a Revolução Americana foram as primeiras, mas ela é a mais importante, tá? E importante, a gente pode dizer que a Revolução Industrial, que nós vamos estudar, depois da Era Napoleônica, a gente entra em Revolução Industrial, a Revolução Industrial foi um divisor de águas no campo da economia. E também, claro, mudou o sistema. O sistema capitalista mercantil deu espaço para o sistema capitalista comercial. Agora, a Revolução Francesa foi um divisor de águas no campo político, social e ideológico, pois simbolizava lemas como liberdade, igualdade e fraternidade. Essa pintura que vocês estão vendo aí agora é a famosa pintura A Liberté Guidon le Peuple, de Ferdinand Victor Eugène Delacroix. A liberdade guia o povo. Tá? Essa pintura é uma pintura clássica que representa a personagem Libertas, a deusa da liberdade, lá na Roma Antiga, empunhando a bandeira da França e sendo seguida pela população francesa. Um jovem punha duas pistolas nas mãos, esse jovem representa a pátria, a França, os homens fintam os seios da liberdade e dá a nós a impressão de que a liberdade seduz o homem. Porque se vocês perceberem, os três homens aqui olham diretamente para os seios da mulher, como se a liberdade seduzisse o homem. E quando vocês olham para o chão, corpos humanos caídos, muitos corpos sobre o chão. E o que nos mostra é o seguinte, que a Revolução Francesa, ela tem todas as suas contradições. Foi uma revolução liberal burguesa contra o antigo regime, em nome de lemas como liberdade, igualdade e fraternidade. Ao mesmo tempo, nós veremos a Revolução Francesa, que não termina em 1799, ela tem continuidade com Napoleão, depois em 1848, com as chamadas revoluções liberais de 20, 30 e 48, se consolidam, mas necessariamente em nome desse lema liberdade, pessoas perderão as suas vidas.
Pessoas perderão a sua liberdade em nome da liberdade. Pessoas vão morrer lutando pela liberdade. Pessoas vão matar outras pessoas em nome da liberdade. Será um momento dramático da história da França, pragmático, mas ao mesmo tempo importante para a história mundial, pois é a revolução que vai consolidar as ideias liberais burguesas no âmbito político, social e ideológico. Bem? Então, para entendermos a Revolução Francesa, a gente precisa estudar a França antes da Revolução. E é esse o foco da nossa aula daqui em diante. Analisar como é que estava estruturada socialmente, politicamente, economicamente a França antes da Revolução Francesa. Tudo bem até aí, pessoal? Todo mundo entendeu a importância da Revolução Francesa? Tudo bem? Podemos continuar? Então, enquanto a Revolução Francesa é um divisor de águas no campo social, político e ideológico, a Revolução Industrial será a grande revolução no aspecto econômico. Então, quando a gente fala de Revolução Francesa, sim, ela é muito importante, não é à toa que ela divide a Idade Moderna da Idade Contemporânea, ela é um divisor de águas, tá? Então, para entender essa revolução, a gente tem que entender como é que estava a França antes da Revolução. A sociedade francesa, antes da Revolução, é uma sociedade estamental. Então, eu posso destacar aqui que é uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estamentos ou estados. Dividida em estamentos ou estados. Nós temos basicamente 3 estados. O primeiro estado, que é representado pelo clero, representa o clero, entre o alto clero e o baixo clero, apenas 1% da população francesa. O segundo estado era a nobreza, entre a alta nobreza e a pequena nobreza, representava apenas 2% da população. E o terceiro estado é o povo. E esse povo é representado principalmente pela burguesia, pelos sans-culottes, já eu explico quem são esses caras, os sans-culottes, pelos sans-culottes, e pelos camponeses, que eram a maioria da população francesa, era composta de camponeses. Então, basicamente, como é que está estruturada a sociedade francesa? É uma sociedade estamental, dividida em estados. Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, e o terceiro estado, o povo. O povo, por sua vez, compreende na burguesia, sans-culottes e camponeses. E, muito importante, primeiro e segundo estado vivem de títulos, privilégios, possuidores de terra, isentos de todo e qualquer impostos. E o terceiro estado, o povo, que era a maior parte da população francesa, carregava a França nas costas. O terceiro estado carregava não só a França nas costas, como sustentava o clero e a nobreza parasitária que viviam de títulos e privilégios. Então, quem sustentava a França, quem carregava a França sozinha nas costas, era o povo, o terceiro estado. E aí vocês veem nessa imagem aqui, um típico sans-culottes. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Esse aqui é o típico sans-culottes que vocês estão vendo aqui. O que é o sans-culottes? Os sans-culottes eram trabalhadores urbanos, são artesãos, são pequenos proprietários, que viviam basicamente nos arredores ali de Paris, e receberam esse nome justamente pela calça que vestiam. Na verdade, era muito comum que aquela galera que tivesse dinheiro usasse uma calça muito colante, que fazia um culote mesmo, fazia uma expressão na altura do culote, fazia um volume na altura do culote, uma calça colada, feita geralmente de seda, e que era muito cara. E como eles não tinham dinheiro para comprar esse calção colado de seda, eles usavam uma calça longa, que vocês estão vendo aqui, ó, essa calça longa que é mais ou menos na altura do tornozelo. Então, como eles não tinham dinheiro para comprar o tal do culote, eles eram os sem culote, os sans-culote. Sans-culote, o sem culote. Por isso, eles eram, e mais importante, eles foram um dos grupos mais importantes da Revolução Francesa. Eram trabalhadores urbanos, artesãos, pequenos proprietários, que vão se tornar os braços da Revolução. São eles que vão participar de maneira decisiva, por exemplo, na tomada da fortaleza da Bastilha já. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Todo mundo entendeu o que é, como estava organizada a sociedade francesa? Tudo bem? Todo mundo entendeu quem são os sans-culottes?
Eu não entendi, não. Travou um pouco no meu. Vamos lá, vamos destrinchar a sociedade aqui, então. Vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que estava Só os dividido sans-culottes. cada estado. Eu vou voltar nos seus culotes também, tá? O primeiro estado era o clero, que se dividia em alto clero, e o baixo clero. O baixo clero. Professor, quem são os membros do alto clero? Os membros do alto clero são bispos, cardeais, arcebispos, tá? E o baixo clero era composto principalmente por padres, monges e abades. Basicamente, é essa composição do primeiro estado composto, que era composto pelo clero, tudo bem? Bispos, cardeais recebidos pelo alto clero, muito título, muito privilégio, enquanto os padres, os monges e os abades eram o chamado baixo clero. Geralmente, os membros do alto clero têm sua origem na nobreza, eles vêm da nobreza. E os membros do baixo clero, eles vêm do povo, têm sua origem no povo. Então, eles vêm lá do povo, do terceiro estado, bem? Já já a gente volta nesse aspecto. O segundo estado era composto pela nobreza, especificamente a chamada nobreza cortesã, que vivia na corte, no Palácio de Versalhes, a chamada nobreza provincial, que vivia nas províncias, no campo, tá? É uma nobreza que vivia ainda cobrando impostos feudais, para vocês terem uma ideia, e a chamada nobreza de toga. Vamos lá, quem é quem, professor? Vamos analisar cada uma dessas nobrezas. A nobreza cortesã era a nobreza que vivia no Palácio de Versalhes. Vivia no Palácio de Versalhes de muitos títulos, muitos privilégios, com elevados gastos públicos, vivia de títulos. Que tipo de títulos eram esses, professor? Títulos de nobreza, né? Duques, condes, marqueses, né? Títulos, privilégios e gastos exorbitantes. Principalmente com luxo. Com luxo. Ah, quem sustentava essa galera? Repito, o povo, o terceiro estado. A nobreza provinciana é aquela que vivia no campo. Ela vivia no campo, okay? Era uma nobreza que vivia de impostos feudais, eram grandes proprietários no campo, eram grandes proprietários de terras, e exploravam a mão de obra dos camponeses com impostos ainda feudais. Exploravam os camponeses com impostos feudais. Olha que doideira isso. Em pleno século XVIII, a França ainda tinha impostos feudais, ok? E, finalmente, a chamada nobreza de toga. Quem é essa nobreza, professor? A nobreza de toga são membros da alta burguesia, que a gente vai falar quem é essa alta burguesia já já, que compravam o título de nobre. Então, se você quiser se tornar um nobre, era possível comprar. E na França do século XVIII, principalmente de Luís XV e o seu filho Luís XVI, nós teremos vários momentos em que os membros da alta burguesia poderiam comprar um título de duque, de conde, de marquês. Era só ter dinheiro. Em um momento, inclusive, que a França terá um rombo nos cofres públicos envolvidos em guerra, fome, etc., em meio ao desespero da falta de dinheiro, o rei vendia um pedaço de papel com o selo do anel real, com a assinatura do rei, dando àquele burguês um título de nobre. Professor, mas nobreza não era só uma questão de sangue? Era, claro. Naquela época, sim. Mas era possível você comprar um pedaço de papel que lhe dava o título de nobre. E esse título passava para o seu filho primogênito, tá? Olha que doideira isso, tá? Então, consequentemente, para se isentar dos impostos lá no terceiro estado, muitos membros da alta burguesia compravam títulos de nobres.
e ascendiam, entre aspas, tinham uma ascensão social. E, finalmente, o terceiro estado. O terceiro estado composto pela alta burguesia, composto pela pequena burguesia, composto pelos sans-culottes, que eu já vou explicar, aí eu aproveito e tiro a dúvida da colega, e também pelos camponeses, tudo bem? Então, esse grupo aqui era o grupo da chamada, o terceiro estado, que era o grupo mais expressivo da população francesa, com aproximadamente 97% da população composta, e era o terceiro estado que, repito, sustentava a França, sustentava o luxo da nobreza, o luxo e os títulos do alto clero, ou seja, eram eles que carregavam a França nas costas parcialmente, Então, quem são os membros da alta burguesia, professor? Basicamente, são os grandes comerciantes que fazem o comércio internacional, então fazem o comércio internacional. Eles são também, igualmente, detentores de monopólios, eles possuem monopólios que são concedidos pelo rei. E aí, olha que barato isso aqui. Quando a Revolução estoura, os membros da alta burguesia ficaram do lado do rei. E por quê, professor? Porque eles dependiam do rei para ter os monopólios sobre o comércio internacional de determinadas mercadorias. Então, em um primeiro momento, os membros da alta burguesia ficaram do lado do rei. E quem é a pequena burguesia, professor? A pequena burguesia era composta principalmente por comerciantes. Os pequenos comerciantes, tá? Pequenos comerciantes, pelos chamados profissionais liberais, tá? Esses profissionais liberais eram médicos, advogados. A gente vai ver que a maior parte dos revolucionários da França serão a maior parte doutores, médicos, advogados principalmente, mas médicos também, tá? E professores, alguns intelectuais. Pequenos proprietários de terra, pequenos proprietários que, por exemplo, lucravam através do arrendamento de suas terras, e também intelectuais, tá? Professores universitários, advogados, jornalistas, muitos jornalistas, Como, por exemplo, Jean-Paul Marat, Robespierre era advogado, o Danton era advogado, então nós teremos vários intelectuais envolvidos na Revolução. Os sans-culottes, que era a dúvida da nossa colega, quem são eles, professor? Eles são aquele grupo social de trabalhadores urbanos, geralmente ligados a manufaturas, porque a Revolução, lembrando, a França ainda não tinha feito sua Revolução Industrial, só vai fazer a Revolução Industrial com Napoleão Bonaparte. Então, como eles ainda não fizeram a Revolução Industrial, eu não posso chamar os sans-culottes de operários, eles não são operários. Eles podem ser artesãos, tá? Podem ser pequenos comerciantes, que lucravam muito pouco, sabe? Ao ponto deles não terem dinheiro para comprar o tal do culotte. Por não ter dinheiro para comprar essa roupa chique, eles eram os sans-culottes, os sans-culottes. Professor, eles andavam sem roupa? Não, eles usavam uma calça longa de algodão ou de lã, muito mal feita, bem rústica, mas eles usavam essa calça longa feita de algodão ou lã, bem rústico. E eles eram os que não tinham dinheiro para comprar o culotte. Por isso, eles eram sans-culotte, os sem culotte. Tudo bem, amiga, que tinha dúvida? Ok? Uhum. E, finalmente, Obrigada. os camponeses, que eram a maioria da população francesa. E, basicamente, por serem a maioria da população francesa, eles serão o grupo mais expressivo da Revolução, que vai sofrer principalmente com a fome e com os pesados tributos feudais. Professor, quem é que explora esses camponeses? Essa nobreza provinciana. É justamente a nobreza provinciana, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó, inserir, cadê? Formas, aqui, ó.
É justamente essa nobreza provinciana que explora esse grupo social que é necessariamente composto de camponeses. Então, essa galera aqui, que é os camponeses, são explorados pela chamada nobreza provinciana. Vamos lá, pessoal. Pergunta sobre a organização da sociedade francesa. Por que isso tem que ficar claro para você? Porque se isso ficar claro para você, você vai entender quem são os atores da Revolução. Quem são os grupos sociais que vão lutar na Revolução Francesa. Isso é imprescindível para você entender as pautas políticas, qual era o objetivo de cada grupo, primeiro, segundo, terceiro estágio. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Professor, Uhum. pelo fato de ser estamental, de ser, no Uhum. caso, a sociedade, né, estamental, Isso. vamos supor, por mais que a pessoa ela nasceu na classe dos camponeses ali, né, no terceiro Uhum. estágio ali. Se ela, vamos supor, ela cresce tal, tem todo a organização dela, vamos supor assim, eu não estou achando a palavra certa, mas e vai para uma condição, vamos supor, de alta burguesia, por mais que Uhum. ele tenha essa quantidade de dinheiro, ela ainda fica, essa pessoa ainda fica sendo considerada um camponês ou ela pode mudar de classe? Uhum. Perfeito. Ainda continua sendo um camponês, por mais que esse camponês seja um camponês enriquecido. E por que isso, professor? Porque ainda nessa época, a sociedade estamental era uma sociedade determinada pelo nascimento. Então, se você nasceu camponês, pai e mãe camponês, você morrerás camponês, não tem como mudar isso. Por exemplo, se você nasceu nobre, não tem como deixar de ser nobre para se tornar um camponês, porque você tem sangue real. Então, esta sociedade é profundamente determinada pelo nascimento. Tudo bem? Então, mesmo que o camponês seja um camponês enriquecido, consiga alguma propriedade, a estigma de um camponês ainda persistirá como o nascimento dele. Tudo bem? Ô, Ok, galera? professor, Pode falar. mas a toga não era só a alta burguesia que conseguia, Perfeito. era só Somente os a alta, membros né? da alta burguesia têm dinheiro suficiente para comprar um pedaço de papel que dá a ele título de duque, conde ou marquês. Então, somente os membros da alta burguesia, que são os grandes comerciantes que fazem comércio internacional, é que têm dinheiro suficiente para comprar um título de nobre. Aí, uma vez comprado o título de nobre, esse cara deixa o terceiro estado e vai para o segundo estado. E olha que interessante, tem um nome específico para ele. Ele não é um membro da nobreza provincial e nem da nobreza cortesã. Ele é a nobreza de toga. E por que de toga? Porque ele comprou o título. Ou seja, ele não é um cara de sangue, mas sim porque comprou, né? Tudo bem? Mas importante, se esse cara se torna um nobre, ele começa a frequentar as festas, a desfrutar dos mesmos títulos e privilégios da nobreza. Então é interessante para o membro da alta burguesia ascender socialmente, né? Comprando um título de nobre. Tudo bem? Dúvidas, galera? Professor, Hã? esses são os culotes, Uhum. eles não têm, tipo assim, não pode ser comparado com camponeses, não? Qual a Então, diferença deles a com diferença entre camponeses? sans-culottes e camponeses é que os camponeses estão trabalhando diretamente no campo. Os sans-culottes trabalham no meio urbano, por isso que está aqui, ó, trabalhadores urbanos, entende? Então, por serem trabalhadores de Paris, de Versalhes, das cidades francesas, das duas principais cidades francesas, como artesãos, pequenos comerciantes que eram, eles eram um grupo específico, por isso eles não podem ser confundidos com os camponeses. Os camponeses não, eles estão trabalhando no campo, na terra, nas terras que geralmente são da nobreza provincial. Tudo bem? Era salariado? Os camponeses? Não, muito pelo contrário. Era arrendado. Então, eles arrendavam as terras dos nobres, parte do que produziam entregavam aos nobres, como impostos feudais, e a outra parte ficava para eles sobreviverem. Então, eles não recebiam salário, não. Tá? Os sans-culottes até que recebiam, trabalhando em manufaturas, mas os camponeses não. Tá? Tudo bem, galera? Perguntas? Professor, Pode falar. voltando àquele fato lá dos camponeses. E se um Aham. camponês com uma grande quantidade de dinheiro, supondo, Uhum. ele pode comprar o título de nobreza e se Uhum. tornar um nobre? É, o problema é que é a quantidade de dinheiro. Por mais que ele vá juntar dinheiro, ele nunca será capaz de juntar dinheiro suficiente para conseguir ascender socialmente e comprar o título de nobreza.
Porque mesmo se você tem muito dinheiro e pode comprar o título, esse cara ele passa por uma análise da nobreza. Os membros da nobreza cortesã vão aprovar se ele pode ou não comprar esse título. Então, se eles analisam lá, esse cara é um camponês, mas de onde ele tirou tanto dinheiro para comprar, tanto recurso para comprar os títulos de nobre, né? Então, isso nunca aconteceu na história da França, porque seria impossível para um camponês ter tanto dinheiro, e mesmo se tivesse, ele ia passar pela apreciação da nobreza. E aí, pela apreciação da nobreza, e esse cara é um camponês. Vocês querem mesmo que um camponês ascenda a condição de nobres, né, a condição de nobreza? Então, dificilmente, primeiro, nunca aconteceu. E mesmo se acontecesse, dificilmente a nobreza permitiria algo desse gênero, né? Tudo bem? Ok, Ô, professor, pode falar. você só me explicaria ali no baixo clero, origem Uhum. do povo, que eu acho que eu não prestei muita atenção. Assim, por exemplo, os membros do alto clero, eles vêm da nobreza. A origem dele está aqui, ó, na nobreza. Eles podem ser membros da família cortesã, da provinciana, ou mesmo da nobreza de toda. Só que o baixo clero, os padres, monges e abades, sua origem é aqui, ó, no terceiro estado, no povo. Então, a origem deles vem daqui. Eles são membros da burguesia, sans-culottes e camponeses. E aí é aquela velha diferenciação, né? O alto clero vive de títulos, privilégios, muito luxo, muita riqueza, e os padres e monges e abades vivem uma vida mais simples, mais regrada. Isso está muito relacionado com a sua origem. Então, os membros do baixo clero vêm do terceiro estado, enquanto os membros do alto clero vêm do segundo estado. Tudo bem? Professor, Pode falar. o Palácio de Versalhes era muito importante naquela época? Sim, perfeito. Não só era importante, como a nobreza cortesã vivia ali. O Palácio de Versalhes, se eu não me engano, tinha mais de 700 quartos. Então, a nobreza da cortesã, que era aquela nobreza muito poderosa, muito importante, tanto por sangue quanto por riqueza, elas viviam ali nessa corte. Viviam ali no Palácio de Versalhes, das festas oficiais, bajulando o rei, a rainha, participando dos eventos, das reuniões, eram conselheiros do rei. Então, era uma galera que desfrutava de muito título, muito privilégio, muito luxo. E, com certeza, né? Aproximadamente 20% de tudo que a França arrecadava em riqueza era consumida justamente por essa nobreza. Então, 20% de toda a riqueza da França era consumida pela nobreza cortesã. Ainda bem que isso já acabou, né, gente? Privilégios de deputados, senadores, né? Não existe isso mais, né? Claro que não existe privilégios, né? Só que não, né? Tudo bem, galera? Perguntas? Ok, podemos continuar? Ô, professor, então só para deixar claro ali, o terceiro estado, o pessoal do terceiro estado só poderia ascender, né, socialmente, pelo primeiro estado ali, virando tipo baixo clero ali, tendo uma vida melhor? Perfeito. Ou pelo primeiro estado, tornando membro do alto clero ou baixo clero. Muito difícil alguém do povo se tornar membro do alto clero, muito raro mesmo. Eu, particularmente, nunca li nada sobre, mas provavelmente aconteceu. Agora, o mais comum era que um membro da alta burguesia, que é do terceiro estado, consiga comprar um título de nobre e chegar à condição de segundo estado. Muito mais comum, tá? Ah, sim, obrigado. Beleza, galera? Dúvidas? Ô, professor, eu poderia dizer que os sans-culottes eram meio que independentes do rei, porque eles tinham seu próprio trabalho? Independentes do rei? Tipo assim, Pode falar. tipo, ele tinha seu próprio trabalho, que eles eram trabalhavam com manufatura e não devia imposto, ou devia impostos ainda do Deviam, rei. na verdade, eles pagavam muitos impostos. Basicamente, quem sustentava a França era o terceiro estado. A alta burguesia, a pequena burguesia pagavam muitos impostos, mas sans-culottes e camponeses pagavam também muitos impostos. A contradição se faz valer até hoje. Não sei se vocês sabem, mas hoje a chamada classe média, a classe média baixa, é a que mais paga impostos do Brasil. Então, as pessoas ricas no Brasil pagam muito pouco imposto, proporcionalmente falando à riqueza, à geração de riqueza. Então, membros hoje no Brasil, né?
a classe média baixa é que sustenta o Estado brasileiro pagando impostos. Bem? O leão de imposto de renda me deu um bocado. Entende? Esse ano eu tive que pagar o leão do imposto de renda. Então, e eu não sou, eu estou na classe intermediária, entre a classe média e a classe média alta. Então, membros da classe média alta hoje no Brasil, eles pagam necessariamente a maior parcela do imposto. A galera que é rica no Brasil praticamente não paga imposto. É por isso que se fala muito no Brasil hoje de taxar as super-riquezas. E o Brasil é um dos 3 únicos países do mundo que não se taxa as super-riquezas. É por isso que hoje, em plena pandemia, uma crise econômica do Brasil, justamente os mais ricos estão ficando ainda mais ricos. E por que isso, professor? Porque tiveram dinheiro para investir nas áreas que estão gerando lucro e riqueza. Álcool em gel, medicamentos, respiradores. Então, a galera que é muito rica tinha dinheiro e soube o momento exato de investir onde estava dando dinheiro. Então, hoje no Brasil, os super ricos ficaram ainda mais milionários, ainda mais ricos, e os pobres, cada vez mais pobres, a classe média alta caiu para a classe média, e a classe média caiu para a classe média baixa. Então, contradição hoje do Brasil. E é interessante notar, porque o Brasil, hoje, nós vivemos uma contradição que é a seguinte: o rico vive como rico, e tem dinheiro para isso, e pode viver como rico. A classe média alta quer viver como rico, e gasta como rico. A classe média baixa quer viver como a classe média alta, e gasta, sim. E o pobre quer viver como rico, e gasta o que tem, comprando celular em 10 vezes sem juros, né, na prestação do cartão de crédito, sua camisa para pagar e se mata de trabalhar para poder comprar um celular de 2 mil, 3 mil reais, sem precisar ter um celular de 2 mil, 3 mil reais. Então, até hoje no Brasil existem essas contradições, né? É a contradição do... Mas, enfim, eu cheguei nesse ponto para comparar com a sociedade brasileira hoje. Mas, na época, as contradições também existiam. Como, por exemplo, os membros da pequena burguesia querendo viver como membros da alta burguesia. Ou os membros da alta burguesia querendo viver como os nobres. Os camponeses não tinham nem como mudar a situação, eles são camponeses, ponto final. E os sans-culottes, professor, se limitam ali a membros dos trabalhadores urbanos, manufatureiros, artesãos, pequenos comerciantes. Tudo bem, não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é mais ou menos por aí que a gente tem que pensar, raciocinar. Tudo bem? Ok, galera? Perguntas? Beleza? Podemos continuar? E aí a gente vai analisar agora o aspecto econômico. Tá? Em aspecto econômico, nós temos uma França endividada, com os cofres públicos vazios, uma França que vai sofrer com gastos exorbitantes da nobreza e com a exploração do primeiro e segundo estado sobre o terceiro estado. E essas charges aqui nos ajudam a entender muito bem isso. Deixa eu abrir aqui a charge para você. Ó. Essa charge aqui, por exemplo, essa charge aqui, por exemplo, ela representa um membro do primeiro estado, o clero, um membro do segundo estado, a nobreza, pressionando com o peso de uma pedra um membro do terceiro estado, muito provavelmente um burguês, com pesados impostos. Então, o que é essa pedra? São os impostos. O que é o primeiro e o segundo estado? É aquela galera que vive como parasitas, explorando, pesando sobre o terceiro estado. E essa outra charge aqui também muito boa, que já caiu em 2 questões do Enem, galera. Um membro do terceiro estado, muito provavelmente, né, um pequeno proprietário de terra, sendo explorado por um membro da igreja, primeiro estado, e um membro da nobreza, segundo estado. Tudo bem? Então, o membro do primeiro estado, segundo estado, montado nas costas de um membro do terceiro estado. E se você puder ver aqui, ó, os bolsos desse cara tá cheio de impostos. E esse cara aqui, que é o membro da igreja, também está com o bolso cheio de impostos coletados, é claro, né? E quando você olha para cá, esse cara provavelmente é um pequeno proprietário. Então, ele planta e colhe alguma coisa. Você vê que tem uma cabeça de repolho sendo devorada por ratos. Quem são os ratos aqui, professor? A espada está apontando para quem são os ratos. Quem são os ratos? Os ratos são os membros do primeiro e segundo estado. Olha como essas 2 imagens, que são charges, é claro, né? Elas são tão simbólicas para demonstrar a real situação social da França
pré-revolucionária. Então, qual é a realidade que eu tenho na França, professor, pré-revolucionária? Vamos analisar essa realidade. Então, eu tenho o Estado francês endividado. Dívidas com o quê, professor? Com os cofres públicos vazios, tudo bem? Dívidas com o quê, professor? Com a Guerra dos 7 Anos. Então, eu tenho, por exemplo, a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763. Essa Guerra dos 7 Anos abriu um rombo nos cofres públicos franceses. Só lembrando, a Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre França e Inglaterra. A Inglaterra venceu e a França teve um rombo nos cofres públicos. Tá? Então, outro conflito muito importante, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, a Guerra de Independência dos Estados Unidos da América, de 1776 a 1783. Essa guerra, mais uma vez, a França se envolveu na guerra externa com o dinheiro do terceiro Estado, e a guerra, claro, os Estados Unidos venceu, mas isso também abriu os rombos dos cofres públicos franceses. Tá? Gastos exorbitantes com luxo na nobreza cortesã, os gastos com luxo da nobreza cortesã, que vivia de títulos, privilégios. Aproximadamente 20% de tudo que era arrecadado era consumido com festas, roupas, vestidos, luxo. Outro dado importante, o crescimento populacional da França. A França é o país mais populoso da Europa, com 25 milhões de habitantes. E como sustentar uma França tão populosa? Eram 25 milhões de habitantes, era o estado mais populoso da Europa, e está tudo tão horrível que nada podia piorar, né, professor? Piorou. Me vem uma crise climática, um inverno muito rigoroso, entre os anos de 1787 e 1788, perdão. Entre os anos de 1787 e 1788, um inverno muito rigoroso fez com que houvesse uma queda na produção agrícola. E aí, com a queda na produção agrícola, o preço dos alimentos disparou, o custo de vida aumentou. E aí eu tenho um fenômeno chamado de inflação. A inflação. Só para vocês terem uma ideia, o gasto com o pão, o famoso pãozinho francês, chegava a 90% da renda do camponês. Então, a inflação subiu, né, com gastos exorbitantes com o pão, o famoso pãozinho francês, que você se amarra aí no café da manhã, e é claro, isso vai levar à fome e à miséria da população francesa. Em especial, dos camponeses e sans-culottes, que serão os mais atingidos pela fome e pela miséria. Então, essa é a realidade econômica da França. Aqui. Essa é a realidade econômica da França. Essa é a realidade econômica da França antes da Revolução, ou seja, deplorável. 20% da riqueza era consumida pelo luxo e as festas, 90% de tudo que era produzido era consumido para comprar simples pãozinho, tá? Um simples pãozinho. Chegou num caso tão alarmante, para vocês terem uma ideia, que os camponeses, eles precisavam misturar ao trigo pó de serra. Tem de pó de serra, pó de madeira? Eles misturavam ao trigo pó de serra para fazer o pão, porque não tinha trigo suficiente, e o pó de serra, né, pedaços de madeira, inchava a barriga, sanava a fome, mas não tinha nutriente algum. Era a maneira que os camponeses sans-culottes encontraram, tá, para matar a fome durante esse momento que a Revolução Francesa toma esse momento tão dramático da Revolução Francesa, situação econômica da França. Tudo bem até aí, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Alô, galera? Tudo bem? Professor. Tudo bem, professor? Pode falar. Mas teve algum elemento assim que fez com que tivesse esse crescimento populacional?
Da França? Sim. No Com a condição financeira, coisa assim? No governo de Luís XIV e no início do governo de Luís XV, a França vai desfrutar de um certo poder econômico e as pessoas vão passar a viver melhor, vão passar a produzir muitos alimentos, pessoas com mais alimentos disponíveis, pessoas mais saudáveis, sem televisão em casa, fazem muitos filhos. Então, no final do governo de Luís XIV, início do governo de Luís XV, a população francesa ela quase que triplicou, para vocês terem uma ideia. É uma média, né? Mas chegou a 25 milhões de habitantes, sendo o estado mais populoso de toda a Europa. E aí o problema é como sustentar um estado tão populoso, onde a maior parcela da população é de camponês e sans-culottes, principalmente camponeses, tá? E como sustentar esse estado? Como manter um estado faminto? E aí a Revolução Francesa será o momento em que esse terceiro estado, faminto, sofrendo com os altos impostos, com a fome e com a miséria, vai se rebelar contra o primeiro e o segundo estado. Tudo bem, galera? Professor, pode falar. Você pode explicar a inflação de novo? Vamos lá. A população muito grande, tudo bem? Vem uma crise climática, um inverno muito rigoroso. Com o inverno muito rigoroso, a lavoura de trigo, principalmente trigo, caiu a produção. E com a queda na produção de trigo, o preço dos alimentos subiu, principalmente do pãozinho francês. Para você comprar o pãozinho francês, você consumia 90% da sua riqueza para comprar trigo, para fazer pão, entende? Então ficou tudo muito caro. E todas as vezes que os produtos ficam caros, eu tenho um fenômeno chamado de inflação. A inflação é a alta dos preços dos produtos e, consequentemente, a elevação do custo de vida. Quem tem dinheiro para comprar o pão, tudo bem, mas quem não tem, camponeses e sans-culottes, fome e miséria. Então, a inflação é a alta do preço dos alimentos, principalmente o trigo, que é o ingrediente básico do famoso pãozinho francês. Tudo bem? Obrigada. Ok? Dúvidas, galera? Perguntas? Ok? Então, na aula da semana que vem, galera, nós vamos entrar e falar sobre a nobreza francesa. Vamos falar de Luís XVI, Marie Antoinette. Ele, 16 anos, ela 14 anos de idade, quando se casaram. Demoraram 7 anos para ter filhos. Tá? E valendo uma bala para descobrir por que o rei demorou tanto tempo para ter filho. Tá valendo uma bala, tá? Para quem descobrir. E a gente trabalha esse tema na próxima aula, tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Então, a gente fecha a nossa aula por aqui hoje. Então, na quinta-feira, eu ainda vou confirmar a aula com vocês da quinta-feira, a nossa aula de Filosofia e Sociologia. Eu estou com problemas de conflitando meu horário com a outra escola, mas assim que eu tenho a confirmação com vocês, eu confirmo a nossa aula de quinta-feira. Por enquanto, está certo. Teremos aula na quinta-feira. Mas eu ainda estou precisando de uma palavra final da outra escola. Mas, por enquanto, está ok. Se não tiver, eu aviso vocês no grupo, tá? Mas o que eu provavelmente vou conseguir fazer? Eu vou conseguir de 15 em 15 dias. Numa quinta-feira eu dou aula para vocês, na outra quinta-feira eu dou aula na outra escola. Numa quinta-feira para vocês, na outra escola. Tá? Mas eu estou conversando sobre isso ainda, estou negociando. Tudo bem? Então, semana que vem, tá? A gente continua a Revolução Francesa, se tudo der certo, quinta agora, a gente dá continuidade ao pensamento político moderno. Tudo bem? Meninos, fiquem com Deus. Boa janta aí para vocês, bom descanso e até quinta ou semana que vem, tudo bem? Um abraço, gente. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, professor. Obrigado.